Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer algumas reflexões a respeito do que está acontecendo no momento, né? E de que a gente pode fazer para tentar tornar isso um pouco menos difícil, né? Bom, sabemos que o caso é sério, né? Sabemos que existem várias orientações aí para que a propagação desse vírus seja menor. E eu peço para que todos realmente sigam essas orientações, né? É importante ficar em isolamento. Eu estou em casa, estou disponibilizando os atendimentos online, justamente para que a gente evite contato, para que as pessoas evitem de ficar circulando na cidade. Então, eu peço a vocês que realmente fiquem em casa, né? Eu sei que esse momento ele gera muita angústia, muitas pessoas estão preocupadas, além de estarem preocupadas com a doença, também estão preocupadas sobre o impacto que isso vai ter na economia da família. Na verdade, vai ter um impacto mesmo na economia do país, né? Uma vez que todo mundo para de trabalhar da forma como trabalhava antes, mesmo que hoje a gente tenha alguns recursos para continuar trabalhando em casa, mas ainda assim vai haver um impacto muito grande. Só que nesse momento a gente precisa elaborar algumas estratégias, de repente, para continuar trabalhando, mesmo que não seja com a mesma eficácia que antes, mas ao mesmo tempo também que a gente comece a refletir o porquê que é tão importante a gente colocar a nossa saúde em primeiro lugar, a gente realmente seguir essas regras e deixar um pouco essa questão de trabalho, de dinheiro para depois, porque tendo saúde, gente, tendo saúde física e saúde mental, depois a gente corre atrás desse prejuízo. O problema é que agora a gente precisa se preservar. Então, uma vez que a gente não se preserva, uma vez que a gente não se cuida, a gente depois não vai ter nem condição de correr atrás desse prejuízo que a gente está tendo agora, né? Então, para isso a gente precisa ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma pessoa saudável e eu sei que possivelmente eu não vou ser afetada pelo coronavírus caso seja contaminada, mas eu tenho filhos, eu tenho meus pais, eu tenho meu esposo, eu tenho outras pessoas que podem ter a saúde um pouco mais frágil e que podem sim ser muito afetadas pelo coronavírus. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa mais do que nunca nesse momento desenvolver empatia, né? Então, se não é por você, que seja pelo que você ama, né? Que seja pelas pessoas que você ama. Então vamos tentar fazer isso para evitar que essa doença chegue aqui e cause o estrago que está causando em outros lugares. Eu entendo, percebo que muitas pessoas estão muito assustadas. Algumas pessoas estão de fato em pânico, enquanto outras pessoas não estão se preocupando muito, estão achando que isso é uma bobagem. Bom, uma vez que a gente entra em pânico, a gente também acaba tendo uma série de problemas. Né? A gente sabe na psicologia que o nosso estado emocional ele influencia muito na nossa saúde física, né? Inclusive na nossa imunidade. Então a gente precisa tentar estar um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, um pouco mais consciente das coisas para que a gente não adoeça emocionalmente. É muito importante que a gente saia dessa pandemia saudáveis do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, tá? E o que é possível a gente fazer então para tentar amenizar então um pouco o impacto disso tudo na nossa saúde mental? Olha, quantos de vocês às vezes tinha um monte de coisas para fazer que antes não fazia porque não tinha tempo? Né? E agora a gente está falando muito de tempo e muito pouco de dinheiro. A gente está tendo ao nosso dispor muito tempo, né? E muito pouco dinheiro. O que a gente precisa, pessoal, na verdade, é tentar ressignificar o que está acontecendo no momento. O que a gente sabe é que é uma doença que pode colocar a vida de muitas pessoas em risco e é transmissível de forma muito fácil, né? A transmissão dela é muito fácil. Mas o que a gente às vezes precisa, qual o significado que a gente precisa dar para tudo isso nesse momento? É que em função dessa pandemia a gente vai ter que ficar em casa, a gente vai ter que evitar contato com outras pessoas, então não adianta a gente ficar em casa e ficar em pânico, porque o coronavírus ele não vai entrar pela janela, tá? Ele só vai te afetar se realmente você tiver contato com outras pessoas que estão doentes. O que é possível fazer então? Quando a gente ressignifica, a gente tenta ter um outro olhar sobre aquele momento que a gente está vivendo. Eu acredito que muitos de vocês
não, há muito tempo já planejava em passar algum tempo mais com a família, em ter um tempo um pouco mais especial com os filhos, em organizar alguma coisa em casa que sempre ficava para depois, em assistir uma série no Netflix, em ler um livro, mas não fazia isso por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente trabalha demais, a gente está sempre correndo atrás do dinheiro, em crescer profissionalmente e sempre colocando outras coisas, né, para lá, né, debaixo do tapete. Depois eu faço isso, quando der tempo eu faço. E agora o que a gente mais tem é tempo. Né, estamos todos em casa, alguns extremamente entediados, né? Eu tô aqui em casa, minhas meninas estão ali, ó, pulando no sofá. A gente vai para a fazenda, porque lá pelo menos tem mais espaço para elas brincarem. Então, realmente as pessoas ficam mais entediadas e ficam mais angustiadas pensando nos problemas. Como é que a gente pode ressignificar isso? Tentando aproveitar esse tempo para fazer as coisas que a gente não tinha tempo para fazer antes. Então, ao invés de pensar assim, nossa, que saco, eu vou ficar sem dinheiro, não vou trabalhar, eu não suporto ficar em casa. Não, vamos pensar o seguinte, o que dá para fazer de bom aqui? Prepara um café da manhã bem gostoso, ou uma refeição bem saborosa para vocês fazerem juntos, em família. Quanto tempo que às vezes você não fazia um almoço com a sua família, em casa, né, para vocês conversarem, para vocês sentarem. Planejam alguns jogos com seus filhos, algumas atividades com seus filhos. Entre em contato com as pessoas por telefone, né? A tecnologia está aí para isso. A gente vem criticando tanto a tecnologia, né? Porque as crianças, os adolescentes estavam muito envolvidos com a tecnologia, mas hoje a gente tem ela a nosso favor. A gente pode conversar com os nossos parentes, com os nossos pais, com os nossos avós em tempo real, saber como é que eles estão e matar a saudade, né? Então vamos tentar ressignificar isso e fazer com que esses momentos sejam bons, até para que a gente não fique tão focado no pânico e nas notícias ruins que estão aparecendo, porque elas vão aparecer, sejam verdadeiras ou não. E aí, gente, pensando dessa forma, a gente se preservando nossa saúde física e mental, daqui muito pouco tempo a gente vai estar juntos novamente para poder conversar presencialmente, para poder nos abraçar de novo. E aí também não esquecer que a gente precisa refletir sobre o que a gente está aprendendo com tudo isso. Quais são os aprendizados que essa crise está trazendo para você? Quais são as lições que isso está trazendo para a sua vida? Porque tudo que acontece na nossa vida nos ensina alguma coisa. Pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa. Mas quais são os aprendizados que isso está trazendo para a sua vida? O que é que você vai fazer diferente da agora para frente? Tem um monte de coisa que eu estou pensando e que eu vou mudar na minha vida depois que passar essa crise, depois que essa pandemia passar. Porque eu percebi que algumas coisas, se eu tivesse feito algumas coisas antes, hoje talvez a minha situação estaria um pouco menos difícil. E eu tenho certeza, eu também estou passando a valorizar outras coisas que antes não considerava tão importante. Faça o mesmo, tá? Leve isso como um aprendizado e não apenas como algo que veio para castigar você. Tudo nessa vida a gente pode ter de tudo a gente pode tirar um aprendizado, tá bom? Olha, eu desejo de coração que você fique em paz, que Deus cuide de você, que você faça a sua parte para que a gente possa passar por essa fase difícil logo e que daqui a pouco a gente consiga se encontrar e se abraçar e conversar, né, de pertinho, né, que tudo isso vai passar, tá bom? Beijão, fiquem todos com Deus.